Muito bem, vamos começar agora o capítulo 5, que se trata de trabalhar com os bitmaps. Nós dissemos que no capítulo 3 que as imagens de bitmaps são formadas por pixels, pontos quadrados de uma única cor. Aqui colocamos algumas perguntas. Qual a cor do ponto? Qual o seu tamanho? E como a interação dessas duas características produzem uma imagem de qualidade? Vamos tentar explicar isso de um jeito mais simples possível. Respondendo à primeira pergunta, a cor será aquela que for aplicada, tomando por base a explicação apresentada no capítulo 3, no tópico Entendendo as Cores. Relembrando, demos como exemplo uma caixa de acrílico contendo 3 LEDs. Imagine então que o ponto seja essa caixa e que ele tenha a cor atribuída a partir da combinação de cor versus intensidade. Caso tenha alguma dúvida, reveja o tópico do capítulo 3. Revisto isso, vamos à resposta da segunda pergunta. Qual o tamanho do ponto? Ele não tem um tamanho definido. O tamanho do ponto irá variar de acordo com algumas circunstâncias. Mas se ele não tem um tamanho definido, como é que nós vamos responder a terceira pergunta, que é como um conjunto de pontos reunidos pode criar uma imagem de qualidade? Através de uma coisa chamada resolução, que nada mais é que a quantidade de pontos dentro de uma determinada área quadrada. E que área é essa? Bom, por terem sido criados os primeiros programas de computador por americanos, adotou-se como padrão de medidas o padrão americano, ou seja, polegadas. Agora que sabemos disso, quanto mede uma polegada quadrada no nosso padrão métrico? Respondendo a essa pergunta, 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Outra informação importante. Um ponto ocupa 1 byte de espaço no tamanho do arquivo, independente do seu tamanho. Então, uma polegada quadrada tem 2,54 centímetros de largura por 2,54 centímetros de altura. Se colocarmos um ponto dentro dessa polegada, esse ponto terá 2,54 por 2,54. Como cada ponto assume uma determinada cor, dentre as mais de 16 milhões de cores possíveis, essa polegada será preenchida com um ponto de determinada cor. Seu tamanho será de 1 byte e ela será monocolorida, contendo uma única cor. E se eu dividir essa polegada por 2, quantos pontos teremos dentro dessa polegada? Teremos 2 pontos na largura e 2 pontos na altura, ou seja, 4 pontos. E o seu tamanho será de 4 bytes. E se cada ponto assume uma determinada cor dentro das mais de 16 milhões possíveis, essa polegada será multicolorida, ou seja, poderá conter mais de uma cor. Então, resolução nada mais é que a quantidade de divisões por polegada. Sabendo disso, quanto mais dividirmos a polegada, maior a quantidade de cores individuais possíveis, pois os pontos acabam ficando cada vez menores e, por consequência, caberão mais pontos em uma determinada polegada e, portanto, mais variações de cores. E quanto mais cores se colocar numa determinada área, melhor a qualidade da imagem. E, por consequência, se cada ponto é igual a 1 byte, maior é o tamanho do arquivo da imagem. Vamos dar um exemplo. Tomemos por base uma fotografia padrão, a famosa 15 por 10. Ela tem, na realidade, 15,24 centímetros de largura por 10,26 centímetros de altura. Isso corresponde a 6 polegadas de largura por 4 polegadas de altura. Se dividirmos cada polegada quadrada em 72 pedaços, teremos 5.184 pontos, ou pedaços, por polegada, totalizando então 124.416 pontos que formam a imagem. Vamos ver, 72 pontos de altura
vezes 72 pontos de largura, vezes 6 polegadas de largura, vezes 4 polegadas de altura. Como dividimos cada polegada por 72, dizemos então que a resolução dessa imagem é de 72 dpi. Calculando o tamanho do arquivo em relação à imagem, vamos ter tamanho da imagem, 15,24 centímetros por 10,26 centímetros, a uma resolução de 72 dpi. O tamanho do arquivo, então, será de 124.614 bytes, ou seja, 124 kilobytes. Já se a gente dividir a mesma polegada em 300 pontos para a mesma fotografia de 15,24 por 10,26, nós teremos 90.000 pontos por polegada, totalizando 2.160 pontos, que formarão a mesma imagem, ou seja, 300 pontos de largura vezes 300 pontos de altura vezes 6 polegadas de largura vezes 4 polegadas de altura. Como dividimos cada polegada por 300, dissemos que a resolução é de 300 dpi. Calculando o tamanho do arquivo em relação à imagem, vamos ter tamanho da imagem, 15,24 centímetros por 10,26 centímetros, a uma resolução de 300 dpi. Tamanho do arquivo, 2.160.000 bytes ou 2.160 kilobytes ou ainda 2,1 megabytes. Se precisar ampliar essa imagem de 15 por 10 para 30 por 20, na resolução de 300 dpi, ou seja, o dobro do tamanho, somente o tamanho da impressão seria aumentado, sem, porém, aumentar o tamanho do arquivo. Note que a imagem continua com o mesmo tamanho, 15 por 10. Porém, a primeira tem uma resolução pior que a segunda. A primeira tem 72 dpi, a segunda tem 300 dpi. Isso quer dizer que, como na primeira nós temos menos pontos formando a imagem, a qualidade fica prejudicada, pois o tamanho dos pontos é maior. Já na segunda, como temos mais pontos formando a mesma imagem, a qualidade fica bem melhor, pois o tamanho dos pontos é menor. Vale aqui, neste momento, um pequeno parênteses. Como estamos falando de desenhos e imagens, essa resolução se aplica a trabalhos que serão impressos. Por isso é que, anteriormente, adotamos como sigla a expressão dpi, que significa dots per inch, ou, traduzindo, pontos por polegada. Mas com o advento dos aparelhos eletrônicos que utilizam a tecnologia digital para a exibição das imagens, tais como seus smartphones, os aparelhos de TV, as câmeras digitais, etc., você já deve ter ouvido falar em megapixels como resolução destes aparelhos. Essa resolução não é apresentada em dpi, ou seja, pontos por polegada, mas sim em ppi, pixels por polegada. Ou seja, a grosso modo, enquanto numa imagem impressa é determinado quantos pontos se terá por polegada quadrada, dpi, ou quantos pontos cabem em 2,54 por 2,54, nos eletrônicos é informada a quantidade de pixels de largura e de pixels de altura que serão necessários para a exibição da imagem na tela do seu equipamento. Traduzindo de forma simplória, quando falamos em dpi, pontos por polegadas, estes pontos são obrigatoriamente quadrados, enquanto quando dissermos ppi, pixels por polegada, este ponto poderá ser retangular. Vamos tomar como exemplo a fotografia de 15 por 10. Caso você necessitasse imprimir essa fotografia numa resolução de 300 dpi, seria necessário que a imagem tivesse uma resolução de 1.800 pixels de largura por 1.200 pixels de altura, ou seja, um tamanho de arquivo de 2.160.000 bytes. Isso corresponderia a uma resolução de 2,1 megapixels. Já se essa mesma fotografia fosse impressa num tamanho 30 por 20, em uma resolução de 300 dpi,
seria necessário que o arquivo tivesse uma resolução de 3.600 pixels de largura por 2.400 pixels de altura. O tamanho do arquivo deveria ser de 8.640.000 pixels, ou seja, resolução de 8,6 megapixels. Bom, nós não vamos entrar em detalhes nos cálculos dessa diferença, pois ela é muito técnica. Vamos nos ater à resolução de impressão, ok? Fechado esse parênteses, voltemos à questão da resolução. Nos exemplos anteriores, falamos em 72 dpi e 300 dpi. Por que citamos esses valores? Porque eles são valores padrões históricos. Os primeiros monitores de computador conseguiam apresentar gráficos ou desenhos a, no máximo, 72 ppi, pixels por polegada. Por consequência, as primeiras impressoras também imprimiam a 72 dpi, pontos por polegadas, pois se estava mais perto da realidade que se via dos monitores. Porém, a indústria gráfica notou que a impressão a 72 dpi não gerava boa qualidade, visto que o olho humano deixava de perceber que as imagens eram formadas por pontos a partir dos 300 dpi. Eis, portanto, a razão para apresentarmos esses valores básicos. Porém, nada importa que, quando da criação do arquivo de imagens, você possa informar que a sua imagem venha a ter mais de 300 dpi, ou seja, 300, 600 ou 900 dpi, ok? Você só não pode esquecer de uma coisa: o tamanho físico da imagem. Quanto maior for o tamanho físico e a resolução aplicada, maior será o tamanho do arquivo. A grande vantagem de uma resolução maior é a qualidade final do produto. Quanto mais pontos, menores eles serão e, por consequência, mais opções de tonalidades de cores você poderá ter dentro do seu trabalho. Você deve ter percebido a importância da resolução para uma boa qualidade da imagem. Caso não tenha percebido, vamos fazer uma analogia aos vetores para que você possa entender e notar a diferença. Você se lembra que dissemos que, por ser criado por equações, um círculo vetorial seria um círculo perfeito? Mas como obter um círculo perfeito numa imagem de bitmaps, que são montadas por pontos quadrados? Vamos apresentar aqui 5 imagens. As imagens 1 e 2 são imagens feitas por vetores. As imagens 3, 4 e 5 são imagens em bitmaps com resoluções diferentes. A imagem 3 tem 72 dpi, a imagem 4 150 dpi e a imagem 5 300 dpi. Se você pegar a imagem 1 e 2 e ampliar, você poderá notar que não há perda de qualidade nas imagens. Vejam bem, os círculos continuam perfeitos. Já se você pegar as imagens 3, 4 e 5 e ampliá-las, poderá notar uma diferença. A imagem 3 está com 72 dpi, a imagem 4 com 150 dpi e a imagem 5 com 300 dpi. Note que, na primeira imagem, a imagem 3, ela não está perfeita, ela está com uma granulação nas bordas. A imagem 4, também você nota essa granulação, mas menos ainda. E na imagem 5, quase que você não percebe essa granulação. Neste comparativo, você pode notar que, no desenho vetorial, as bordas e cores são bem definidas, independentemente do tamanho final do desenho. Já no desenho em bitmaps, a definição das bordas depende da qualidade da resolução, pois as bordas são definidas pela quantidade de tons que são necessários para a formação da imagem e, quanto mais se amplia, melhor se percebe essa tonalização ou serrilhamento. E ainda, quanto melhor for a resolução, mais nítida a imagem será apresentada, pois a definição das bordas será dada pela maior quantidade e menor tamanho dos pontos que foram necessários para a criação da imagem. Outro ponto importante a ser dito. Os exemplos de bitmaps apresentados tomaram por base desenhos geométricos. Porém, como dissemos no começo do curso,
as imagens tipo fotografias se enquadram nesse tipo de gráfico, o gráfico de bitmaps, pois são geradas utilizando esse tipo de gráfico. Então, simplificando, o processo de criação que você viu aplicado nos desenhos vale também para as fotografias, principalmente no tocante à resolução e à qualidade das mesmas. Com isso, terminamos assim as noções básicas dos gráficos de bitmaps. É lógico que não é só isso. No futuro, quando você estiver trabalhando num programa que trabalhe com bitmaps, você irá tomar conhecimento de várias outras possibilidades que esse software irá lhe proporcionar. Para finalizar o curso, vamos apresentar algumas breves considerações. É certo que o mundo das imagens e desenhos criados utilizando o computador como ferramenta de trabalho vai muito mais além dessas breves explicações. Mas o intuito deste curso não é de aprofundar muito no assunto. Nossa intenção aqui foi apresentar o básico, o geral. Até porque, conforme o tipo de desenho com que você vai trabalhar, existem, como foi apresentado no início, programas específicos para cada um dos tipos. Cabe a você escolher o tipo e o programa que irá utilizar. E uma vez escolhido o programa, este lhe dará as ferramentas próprias e específicas para que você possa criar desenhos bem mais aprimorados. O mais importante a dizer agora é: não existe nenhum programa de desenho onde você informe qual o resultado desejado e ele faça tudo sozinho. Qualquer programa que trabalhe com imagens e desenhos irá lhe proporcionar ferramentas para que você consiga alcançar o seu objetivo a partir da sua ideia original. O importante agora é você saber o seguinte: quando você vai trabalhar com desenho, o mais importante é a criatividade. E isso nenhum programa de computador vai te dar. Ela é sua, ela é única. Com isso, escolha um programa, procure um bom curso que lhe ensine a como trabalhar com ele e mãos à obra. Muito obrigado pela atenção e espero que o que foi apresentado aqui lhe seja útil na produção de seus trabalhos. Até a próxima!